Hoje eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, porque provavelmente o que eu vou falar você nunca viu ninguém comentar sobre o assunto. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como comprar o seu terreno utilizando a melhor estratégia de compra. Então, se você quer saber uma técnica que eu particularmente uso e que você também pode usar, fica nesse vídeo até o final e roda a vinheta. Bom, antes da gente começar, eu quero que você clique aqui no inscreva-se, curta, comente, compartilhe, ative notificação e o mais importante, compartilhe com pessoas que precisam saber sobre esse vídeo também. Faça isso agora para que a pessoa também já aprenda mais sobre esse assunto. Basicamente o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é abrir realmente a caixa preta e explicar para você como funciona, por exemplo, a estratégia de um loteamento, a estratégia de um condomínio fechado. E aí sim, com base nessas informações, você vai entender o porquê eu quero te dizer o melhor momento de compra, porque eu vou te dizer aqui quais são as estratégias que você pode adotar para fazer a sua melhor jogada. Então vamos lá. Basicamente, o mercado imobiliário, o mercado de lançamentos de loteamentos, de lançamentos de condomínios fechados, seja aberto, seja fechado, ele funciona da seguinte forma. Existe um momento que é concebido aquele projeto. Normalmente isso é vendido na planta, ou seja, aquilo não existe ainda, aquilo lá é uma fazenda, é um terreno que não tem nada construído. E essa loteadora, essa incorporadora faz o processo de lançamento. O que é esse lançamento? Eu divido, faço todo o projeto, faço as imagens 3D, defino uma tabela de vendas, faço ali a comercialização daquilo junto às imobiliárias. Normalmente existem várias imobiliárias, vários corretores que fazem a venda daquele loteamento num dia específico. Normalmente isso é chamado de dia D, é o dia do lançamento. E aí sim, tem lá um monte de cliente represado querendo comprar aquele loteamento, aquele condomínio fechado. E aí sim acontecem as vendas. Se o produto é muito bom, se tem uma demanda muito grande, vai acontecer a venda rápida daquele loteamento. Vão esgotar as unidades e aí tudo bem, até aí tá tudo certo. É assim que normalmente 99% dos loteamentos hoje no Brasil vão existir. Eles funcionam basicamente nessa forma. Inclusive, vender na planta é uma maneira de validar o produto, aumentar o preço médio desses terrenos. Acaba que é bom para ambos os lados. Para quem vai comprar, consegue pagar com mais tempo, com mais prazo, e para quem está vendendo, no caso o dono daquele terreno, a incorporadora, a loteadora, também consegue ter sucesso naquela comercialização. Mas é aí que está o detalhe. Existe um momento em todo loteamento, em todo empreendimento imobiliário, que é o momento da entrega do empreendimento, quando esse produto fica pronto, quando o loteamento fica pronto e as pessoas ali estão aptas a construir. O que acontece? Quando você compra um lote na planta, um terreno na planta, você vai pagando parcelas, prestações. Normalmente isso é composto por um valor de entrada, parcelas mensais, as famosas intermediárias, que são valores maiores, que são pagos cada 6 meses, 12 meses, ou os famosos balões, né? Cada região chama de um nome, intermediários, balões. E ali, às vezes, um valor final também, quando o lote fica pronto e você vai continuar pagando este financiamento para o loteador ou vai financiar através de banco a partir do momento que ele esteja pronto. Mas em toda compra de imóvel na planta, no caso de terreno, existe um índice que é corrigido. Ou seja, o valor que você pagou não é o mesmo valor que vai estar lá na frente. Por exemplo, se eu comprei um lote, um terreno de 100 mil reais, depois de 3, 4 anos, aquele terreno estará com valor reajustado. E esse reajuste normalmente acontece por algum índice desses que a gente já conhece, ou o IPCA, que é o índice da inflação, o IGPM, que é o de preços médios do mercado, que subiu demais nos últimos tempos, né? Ficou praticamente inviável trabalhar com ele, ou de um INPC, que é o de preços também de consumidor. Ou seja, algum índice, algum fator vai ser colocado. No caso do INCC, não, porque o INCC é relacionado ao Índice Nacional do Custo da Construção. No caso de terreno, de lote, eu não estou construindo nada, então a incorporadora não pode colocar INCC como fator como índice nesse caso, como fator de cobrança. Mas outros índices pode sim, e normalmente você vai ver ou INPC
ou IPCA, tá? São índices já mais atrelados a precificações ou à inflação. Ou seja, se eu tenho algum reajuste, que seja um índice mais algum percentual, às vezes chega até a percentuais altos, o que torna o loteamento caro ao longo do tempo, é aí que vem um grande segredo que você precisa saber. Não estou dizendo aqui que comprar lotes na planta seja ruim, pelo contrário, muitas pessoas só vão conseguir fazer o negócio nesse momento. Só que se você sabe dessa estratégia que eu vou falar agora, você pode fazer um negócio melhor. Por quê? No momento em que esse loteamento ficou pronto, existe uma situação que é a seguinte: muitas pessoas compram na planta por impulso, muita compra é feita por emoção. Só que o mercado imobiliário é feito por duas situações: emoção e razão. Quando você compra na emoção, esse lote, esse terreno fica pronto, isso não garante que você tem condições de construir naquele terreno naquele momento que entrega. E aí acontece um fator que vai para muitos casos, não estou dizendo que isso acontece em todos os loteamentos, todos os condomínios fechados, mas em boa parte deles isso acontece. Existe um momento nessa entrega que vai acontecer a seguinte situação: um comprador vai ter pago ali desde a planta, vai ter corrido todo o reajuste de IGPM, IPCA, enfim, NPC, algum reajuste vai ter acontecido naquele contrato. Ou seja, as parcelas que essa pessoa paga, esse comprador, subiram ao longo do tempo, subiram às vezes 20%, 30%. Quando esse terreno fica pronto, por exemplo, se for um condomínio fechado, existem até outros fatores que incidem de custo, como por exemplo o condomínio, que normalmente giram em torno de 300, 400, 500, 600 reais de condomínio. Existe agora, depois que o terreno está pronto, a incidência de IPTU, que é ou ITU, que é o que a prefeitura vai te pedir como imposto todos os anos. Vai ter ali às vezes um investimento, um rateio, um custo de manutenção daquele lote. E tem um detalhe: se você não tem nada o que fazer com aquele lote naquele momento, se você não tem condições de financiar uma construção, que é o que eu ensino no meu curso Casa do Zero, se você não tem condições de construir com dinheiro, com recurso próprio, ou se você não tem ideia ainda do que você vai fazer, provavelmente esse terreno, que era um grande sonho lá atrás, passa a ser um pouco problemático mais à frente, porque ele te custa caro, os valores só aumentam da prestação, do IPTU, do condomínio, e você fica sem usufruir. O que você faz com um terreno vazio, que você não pode fazer nada nele? Nada. Isso começa a ser um peso para aquela pessoa. Não só para uma pessoa, mas para várias pessoas daquele condomínio, daquele loteamento. E é nesse momento que eu trago uma estratégia, que você vai passar a procurar loteamentos, condomínios, terrenos que estejam nessa fase próxima da entrega ou que já foram entregues há mais ou menos um ano e meio. Porque o que acontece nesse momento? Nesse movimento, depois que o loteamento é entregue, normalmente uma parcela de pessoas, uma parcela de clientes vai buscar a venda daquele imóvel. Ou seja, vão tentar recuperar o prejuízo que tiveram, se for um prejuízo no caso, né? Tem que ver como é que está o movimento desse loteamento. Mas normalmente essas pessoas vão pensar o seguinte: olha, eu tenho o terreno, está me custando caro isso, não sei o que vou fazer com esse terreno, não está muito interessante e vou colocar à venda. Só que isso acontece para 50, para 100, para 150 pessoas ao mesmo tempo. E o que acontece quando você coloca um grande volume de pessoas tentando vender o mesmo produto por preço similar? Você tem uma alta oferta e uma baixa procura. Pode ser que isso aconteça e vai acontecer em muitos casos. Ou seja, todo mundo que está anunciando, tentando pelo menos resgatar o que pagou ou lucrar um pouco, talvez tenha dificuldade naquele momento em específico. Então não estou dizendo que um loteamento, depois que entrega, vai se desvalorizar. Mas nesse momento que eu chamo aí de barriga da baleia, né? Quando está lá embaixo na barriga da baleia, é um momento que os lotes talvez não estejam com boa valorização. E é nesse momento que você, ao contrário de quem comprou na planta sem pensar muito sobre isso, pode fazer um bom negócio.
É mais ou menos a mesma história da bolsa de valores. Tem muitas pessoas que não sabem comprar ações, compram, quando está lá embaixo a ação, ela vende e alguém que entende mais do que ela compra e se dá bem com aquilo, depois a ação volta e sobe. É mais ou menos a mesma história. Então é isso que eu quero trazer para você. Você também aproveitar esse momento. Normalmente esse ciclo dura 1 ano, no máximo 2 anos, porque depois que esse estoque de clientes um pouco mais desesperados, sem condição financeira de dar continuidade, acaba, os preços já se estabelecem e equalizam. Ou seja, acabou o momento daquele condomínio, daquele loteamento. Eu costumo fazer uma estratégia boa nesse sentido. Claro que, para você comprar nesse caso, você vai ter que ou ter o dinheiro para ir lá e fazer uma proposta à vista para esse cliente, ou você vai ter que fazer através de financiamento. Ou seja, tá tudo certo, você tem 2 formas de comprar. Então a dica que eu tenho é, será que faz sentido você comprar na planta ou esperar o melhor momento e já comprar o lote, o terreno pronto? Nessa estratégia que eu tô te falando, que é o momento que tá mais barato, basicamente. Porque isso acontece, tá, pessoal? Para vocês terem ideia, eu já mostro isso para vocês sempre nas nossas webséries, eu já cheguei a comprar terreno que custa 140 mil reais e que em 6 meses passou a valer 200, justamente por esse movimento de saber o momento exato de comprar e de quem comprar, tá? Então essa é a estratégia que eu queria passar para vocês. É uma estratégia que funciona. Pesquisem, utilizem esse momento para saber aí na sua região. Me responde se faz sentido essa estratégia que eu adoto. Eu já percebi que esse comportamento, que esse padrão acontece em boa parte dos condomínios, dos loteamentos, porque é um movimento natural. Quando o condomínio está pronto, as pessoas querem vender, uma boa parte delas não tem condições de dar continuidade. O que vai acontecer? Alta demanda de pessoas querendo vender, talvez uma baixa procura, uma procura que não vai equalizar, as pessoas até vão aceitar vender com queda, com precificação abaixo do mercado para poder sair daquele lote, daquele condomínio, se livrar daquela dívida, entre aspas. E é nesse momento que você pode fazer o melhor negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente, compartilhe com os amigos, com os parentes, quem precisa saber disso. E eu te espero no nosso próximo episódio. Até mais!